Welcome to Out of the Box. No episódio de hoje, eu vou estar conversando com a Flavinha Calafange. Mãe da Felícia, diagnosticada com autismo ainda pequena, ela transformou a própria dor em missão e decidiu mudar o mundo ao redor dela. Foi através da sua vivência como mãe que ela descobriu o cordão de girassol, símbolo internacional das deficiências não visíveis, e trouxe esse movimento para o Brasil, ajudando a expandir essa consciência e inclusão por toda a América Latina. Hoje, Flávia é diretora regional do programa Hidden Disabilities Sunflower. Além de ter uma trajetória sólida como líder em grandes multinacionais, sempre levando a bandeira da inclusão para dentro das empresas e da sociedade. Diagnosticada com TDAH aos 50 anos, ela também representa milhares de mulheres que passam a vida sem diagnóstico. Welcome to Out of the Box. E a minha convidada hoje, essa pessoa maravilhosa, é a Flávia Calafange. Flavinha, eu queria que você mesma explicasse pra gente o que é, eu tô até usando aqui os dois, ó, o cordão de girassol. Ela tá usando os dois também. O cordão de girassol, ele surgiu em 2016 no aeroporto de Gatwick, quando os funcionários do aeroporto já sabiam como reconhecer e apoiar pessoas que vinham em cadeiras de rodas, ou com um bastão, ou com aparelho auditivo, com temas visíveis, eles já sabiam como apoiar, mas eles tinham muitas situações onde a pessoa, de repente, desmaiava no meio do aeroporto e eles não tinham como saber o que a pessoa tinha. Então, tiveram a ideia de criar um cordão que pudesse ser visto à distância, que fosse discreto, mas fosse alegre, que significasse positividade e tal, e descobriram que o girassol era uma flor que todo mundo adorava. Por sorte, o cordão é verde e amarelo, mas ele não teve nada a ver com o Brasil. Foi criado na Inglaterra, e aí foi tanto sucesso na Inglaterra que, assim, no aeroporto de Gatwick, os demais aeroportos da Inglaterra aderiram, e aí os demais aeroportos na Europa, e hoje são 340 aeroportos. Nossa. Acho que nos Estados Unidos quase todos os aeroportos têm o Sunflower Lanyard, e aqui no Brasil os principais aeroportos, Guarulhos, Galeão, Brasília, a gente já tem no aeroporto de Lima, já tem em Bogotá, já tem em Quito, no Uruguai, em Montevidéu. Eu estou chegando agora da República Dominicana, que a gente lançou Punta Cana. Então, assim, todos os dias tem novos aeroportos se somando, e é um instrumento de identificação para pessoas que voluntariamente queiram indicar que tem uma deficiência ou condição não visível de saúde. E o que essa pessoa pode esperar usando o cordão de girassol? Ela tem alguma uma coisa especial já esperando por ela? Ou só se acontecer alguma coisa? Essa pergunta é ótima. O cordão de girassol, ele dá direito a respeito, empatia, solidariedade e paciência, e nada mais. É tudo que a gente precisa, sim. Pois é. Então, não, mas você sabe que outro dia eu estava numa live e uma pessoa entrou e falou assim: não dá direito à prioridade na fila? Eu falei: não, o cordão sozinho não dá direito à prioridade na fila. Então não serve para nada. Eu falei: não serve para nada para você, que não está precisando. Né? Que está querendo furar a fila. Porque, na realidade, se a pessoa realmente não conseguir ficar de pé ou não conseguir ficar muito tempo esperando na fila, alguém vai se aproximar. Os nossos treinamentos são baseados nisso. Alguém vai se aproximar de você e vai falar: oi, tudo bem? Como é que eu posso te ajudar hoje? Eu estou vendo que você está com cordão, como é que eu posso te ajudar? E aí você vai indicar: olha, eu preciso me sentar, eu preciso saber onde é o banheiro, eu não posso aguentar muito tempo na fila, dependendo de qual ajuste você precise, né, no ambiente. Sim. A minha filha mais velha, ela tem diabetes tipo 1. E ela foi para Madrid agora, né? E a Manu foi com o cordãozinho dela, que ela tinha que levar a comidinha dela, tudo dentro, água, essas coisas com ela. E geralmente eles não deixam entrar com água, né, na fila. E aí ela mostrou o cordão, né? E falou que ela tinha diabetes. E ela conseguiu entrar no avião com. Rapidamente, com certeza. Eu viajei com a Felícia durante muitos anos. Eu tenho uma filha autista de 16 anos. E durante muito tempo, viajar com ela era um desafio assim tremendo, porque desde pequenininha
ela chorava muito, É. às vezes ela podia ter reações assim duras, de quem está vendo de fora, ela podia bater a cabeça na parede, podia arrancar os cabelos, podia fazer coisas que Sim, assustam, né? sim. Então eu escutava toda sorte de xingamentos, insultos que você puder Nossa. imaginar. Ah, você é louca, essa criança está possuída pelo demônio. Tudo que É. você imaginar, eu já escutei. Se é falta de Então, educação, falta de tapa, tudo, né? é. Você é péssima mãe, você não Essa mãe consegue não sabe. filha, tudo que você puder imaginar. Então, quando a gente conheceu o cordão, assim, foi um divisor de águas na nossa vida. Ai, que Ela, bom. a primeira semana, ela não queria tirar o cordão nem para dormir. Ela, mãe, cadê meu cordão de autista? Porque estava escrito no cartão, estava escrito, eu tenho uma deficiência não visível. E Ah, aí, o que que acontece? As pessoas olhavam, oi, tudo bem? Como é que é seu nome? Você está indo viajar para onde? Então, assim, o ela se mundo, sentiu importante até. o mundo para ela mudou, né? Ai, que E legal. aí foi tanto o impacto que isso causou para ela, que eu falei, gente, onde é que eu estava que eu não conhecia esse cordão? Porque se eu tivesse conhecido antes, teria evitado uma série de mal entendidos que eu passei durante todos esses anos, durante 14 Quanto anos. tempo? Há quanto tempo existe o cordão de girassol? Foi em 2016 que ele foi lançado, mas eu conheci em 2022, quando a Latam Gente. Airlines se somou ao projeto. Eu falei, gente, eu tenho que trazer esse projeto para o Brasil, eu tenho que começar. Aí eu comecei a escrever, mandei milhares de e-mails para lá. Eles estavam em plena, ainda estão, né, em plena expansão na Europa, Aham. mas eu passei na frente de todo mundo. Ainda não estou na França, ainda não estou na Espanha, ainda não estou em Portugal. Olha, Eu, inclusive, agora sou responsável pela Espanha e Portugal. é como Mas diz, você é uma mulher porreta, hein? Vou falar depois disso. eu Você. sou, eu sou porreta, mas eu fui atrás e consegui. Falei, olha, eu quero representar vocês aqui na América Latina. Aí agora eu tenho os 13 países da América Latina, os principais, né? Mais Portugal e Espanha. Nossa, muito bacana. Você sabe, vou só dividir com você uma história. Na pandemia, eu tenho uma filha autista também, a Nina, que tem 15 anos, vai fazer 16 esse ano. E a Nina, logo depois do Covid, a gente foi para Chicago. E ela era menorzinha, ela não suportava usar máscara. Ela não conseguia pôr a máscara. E a gente entrou no avião, acho que foi da Delta, aqui nos Estados Unidos. E ela era pequenininha, eu falei, bota a blusa assim, ela chorava, você sabe como é, foi muito difícil viajar com a Nina. Eu entrei com ela, veio uma pessoa que trabalhava no aeroporto e falou assim, ela precisa botar máscara. Eu falei, minha filha é autista, e ela não consegue pôr a máscara. Não, ela tem que pôr a máscara. E a Nina começou a ficar totalmente overwhelmed, né, que a gente fala, e chorando, eu não vou pôr a máscara, a mulher ela tem que pôr a máscara, os passageiros, o avião parou, não ia, eu comecei a ficar desesperada, e, tipo assim, vou descer. Tava meu marido e minha filha, falou, vocês vão para Chicago, eu vou ficar. Aí veio um anjo, parece que veio uns anjos nessa hora, né? Veio uma aeromoça e trouxe uns brinquedinhos, uns chocolates, super delicada, e conversou com a Nina e conseguiu que a Nina botasse a máscara só para levantar, para subir. Mas se tivesse o cordão de girassol, Pois é, pois é. Eu sempre faço, em todos os lugares que eu vou, e isso é uma coisa assim, a gente que é mãe e já viveu essas situações, se eu vejo alguma criança chorando muito, tal, ou se eu vejo alguma situação assim, eu sempre me meto, hoje em eu dia. também. Eu me Eu meto. também. Eu pego o bebê no colo. Outro dia eu estava num voo noturno e tinha um bebê chorando, 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 chorando. E as pessoas, psh, 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 todo mundo querendo dormir, né? As pessoas pedindo silêncio no avião, um voo noturno. Eu me levantei, eu estava lá na frente, fui lá onde a mulher estava, falei assim: tudo bem com você? E ela chorava assim, as lágrimas Ai, choravam. tadinho. Ai, que Ela falou dó. assim, ela falou: eu quero ir ao banheiro. Ah, meu Deus. Eu falei: me dá o bebê aqui. Aí eu falei assim: vocês estão pensando o que da vida, hein? Vocês acham que ela está cômoda? Que ela está satisfeita, Coitada. feliz? O bebê está feliz? Quer dizer, todo mundo, ninguém quer dormir, só vocês que querem dormir. Ela está É, e pode ser uma dorzinha de ouvido. desesperada. Eu falei, gente, ela está desesperada, ela está triste, ela queria ir no banheiro. E as aeromoças não podem pegar os bebês no colo, né? E aí, Ah. pra ter uma ideia, foi tanto que quando ela voltou do banheiro, o bebê estava dormindo. Porque Ah, ela estava angustiada, o bebê estava angustiado. é. Fiz todos os cursos, li todos os livros de bebê, porque a Felícia também só chorava quando era bebê.
É, Eu falei, gente, é tão difícil, né? Você empatizar, você ver numa situação dessa de estresse. O que que eu muito, posso fazer, né? O que que eu posso fazer para ajudar o outro? sim, Geralmente a gente tende a ignorar quando a gente vê alguma situação de estresse e tal. sim. Então, o treinamento do cordão, uma das coisas que a gente fala é não ignore a pessoa que eligiu usá-lo, porque se ela está colocando é porque ela quer É, que você ampare ela, sim. que você ofereça ajuda, né? Nossa, que bacana. É tão importante isso. A gente trazer informação. Foi por isso que eu comecei esse podcast, Flavinha. Foi assim, eu ficava postando ali aleatoriamente, eu falei, quer saber? Eu tenho uma filha, duas, uma com diabetes tipo 1, uma autista, e as pessoas não têm empatia, as pessoas não ajudam. Então, eu vou fazer meu Instagram virar um podcast, eu vou trazer informação, sabe? E eu estou muito feliz de estar aqui e de você ter aceitado estar aqui hoje também comigo. Bom, eu também estou Eu queria te fazer uma pergunta. E a gente vai voltar daqui a pouco no cordão de girassol de novo. Mas como mãe, assim, com quantos anos a Felícia foi diagnosticada? com 1 ano e meio. Jura? Eu morava no Chile Ah, e, e ela só chorava, 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 chorava. Ela podia chorar, ela podia ficar 2 semanas sem dormir, só chorando, 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 chorando. Era nossa, desesperador, desesperador. Tanto que o pai dela até. Primeiro ele se mudou de andar na casa, depois ele foi embora. Porque nossa. era desesperador mesmo. E aí eu fui num doutor na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, um neuropediatra infantil. Ele primeiro chamou ela com 1 ano e meio. Chamou o nome dela, ela não olhava. Depois ele tocou nela, ela fez assim, tipo, levou um choque com o toque Sim. dela. E depois ele deu uns bloquinhos, ela botou um bloquinho atrás do outro e falou: olha, ela está dentro do espectro autista. Eu saí odiando ele, falei: esse médico tá louco. Eu Sim. nunca mais voltei lá, tomei horror dele, mas ele falou: olha, quanto antes você começar as terapias, você fizer as intervenções, melhor vai ser para a qualidade de vida dela. Sim. Aí eu fui no médico no Chile. Médico do Chile, eu falei que eu tinha diagnóstico. Eles não davam. No Chile, eles só davam diagnóstico a partir dos 6 anos. Mas eles falavam transtorno geral do desenvolvimento, não falavam o que, que era. Porque ela começou a andar normalmente, ela só não falava ainda com 1 ano e meio nada. E aí, o neuropediatra lá no Chile receitou risperidona, né? O famoso Respirdal, risperidona, que é a droga do autismo. Ah, E eu fui olhar a bula e vi que era o mesmo remédio para crianças e adultos e só mudava a dosagem para esquizofrenia, para. Era um antipsicótico e era exatamente o mesmo remédio, só mudava a dosagem. Eu falei, gente, eu não vou dar esse remédio para o meu bebê a essa altura do campeonato, né? é. Aí, o que me salvou foi porque eu fui numa consulta na antroposofia, e aí, o doutor Guilherme Boldrini, lá no Chile, e aí, assim, eu. Como é que eu vou explicar isso? É engraçado, né? Porque eu tenho fé, eu acredito em Deus, eu fui criada na religião católica, eu não sou tão praticante assim, que eu não frequento tanta missa e tal, mas a antroposofia foi o que salvou a minha filha realmente, porque ele olhou para ela estava no meu colo, e falou: olha, ela está aqui, mas o espírito dela está voando, o espírito dela não se comunicou com o corpo ainda. Nossa, Então, você tem que fazer, e realmente, que quando todo o período da gravidez e tal foi um período muito conturbado. E aí ele falou: olha, você vai fazer umas massagens rítmicas. Ela entrava numa. O Chile é frio, né? Ela entrava num container assim, com 50 graus de calor, e uma massagista fazia umas massagens que eram para conectar o espírito com o corpo. Isso é a nossa, primeira coisa. A segunda coisa, ele falou: olha, alimentação. Existem alguns alimentos que causam, como a caseína do leite, que se transforma em peptomorfina e causa confusão mental, irritabilidade. Então, ele tirou leite, açúcares e glúten da dieta dela, dos 2 aos 6 anos. aham, E assim, era difícil, você imagina, né? Às sei. vezes ela queria comer pão e não podia comer pão, mas eu Ah, fiz tudo. Nesse período, se você mandasse eu cair de 4 e sair pastando, eu ia fazer o que você mandasse, porque eu lógico. acho que nessa hora os pais ficam muito desesperados por tentar
a cura, né? Tentar melhorar a condição do filho. Hoje em dia eu já penso totalmente diferente, eu já estou no outro extremo, Eu mas também. naquela hora ali, eu estava tão desesperada, e aí logo eu me separei do pai dela, logo quando chegou o diagnóstico, eu me separei do pai dela. E você sabe também as cifras no Brasil são, acho que 80% dos pais também, das famílias autistas, os pais São não participam, separados. separados, os pais vão embora, então as mães ficam mãe solo. E aí, assim, para mim, esse período foi libertador, porque eu já estava mais ou menos sozinha resolvendo tudo, né? É. E aí eu coloquei ela na musicoterapia, coloquei ela na cantoterapia, coloquei ela para fazer florais de bar, biomagnetismo, biodança, tudo que você puder alternativo, além de tratá-la na antroposofia e fazer a dieta. Ela estudou, ela foi expulsa de 3 jardins de infância, né? Não Que sei se você já ouviu falar, batia, mordia. ser expulso, pequenininha. Numa, a professora bateu nela, no outro encontraram um outro Nossa, amarrado, no outro a dona me ligou e falou: olha, vem buscar tua filha aqui, que a tua filha vale por 20 crianças normais. Eu cheguei, ela falou: olha, sua filha é como se fosse um animal, a dona que do jardim. isso? Eu passei do Gente, bravo, que coisa horrorosa. Ah, horrível. E aí, a pedagogia Waldorf e a antroposofia realmente foi o que nos salvou desse desespero, dessa angústia, porque eu cheguei nesse jardim, finalmente, de uma professora lá chilena, um jardim Waldorf, e eu falei: olha, já foi expulsa de 3 jardins, ninguém está aceitando. Ela falou: não se preocupe, que eu vou ficar com ela. E foi muito mágico, porque ela pegou uma cítara e começou a cantar uma música que era a música que eu botava ela todos os dias para dormir. Eu tinha comprado um CD nossa, toda numa, arrepiada. Que lindo. numa feira de orgânicos, e Aham. essa pessoa que gravou o CD era a professora Waldorf, a dona do jardinzinho na casa dela e tal. E ela falou: não se preocupe, eu vou ficar com ela. E ela, feliz, olhava para mim: mãe, ela saiu de dentro dela de ter do equipamento de música. Na época era CD mesmo. Ela, que Aham. isso? Então foi uma coisa mágica. E aí realmente a gente começou a deixar. Na musicoterapia, ela começou a falar, e aí também foi muito emocionante, porque Ah, que demais. aqui em Visconde de Mauá, onde eu moro, mora o Márcio Borges, do Clube da Esquina. E o Clube da Esquina sempre foi o repertório da minha vida, digamos assim. E uma das primeiras músicas que ela aprendeu a cantar foi Trem Azul. Ah, nossa, tô muito arrepiada te contando tudo Foi o isso. Márcio Borges que escreveu o Trem Azul, né? A letra de Trem Azul. E aí, outro dia, teve um show aqui de 80 anos do Márcio, já tiveram alguns shows, e aí estava o Toninho Horta tocando, um dos maiores Nossa, que guitarristas maneiro, do que mundo, né? legal. É, E ela subiu no palco e ela fala: olha, eu só falei graças à musicoterapia e Trem Azul. Aí ela canta, que toca, os linda. A música microfones. é tudo de bom. A música para ajudar. A Nina também, você sabe que eu sou guitarrista, eu sou música. Sei. E a vida inteira, a Nina já pequenininha, não falava ainda também na bateria. Ela amava tocar bateria, amava. E as minhas duas filhas nasceram tocando Bob Marley Ai, que barato. na cirurgia e eu só fazia elas dormirem cantando. E cantava AC/DC, cantava Bob Marley a vida inteira. E a gente tem muitas histórias em comum, assim, que é muito bacana. Só que, assim, a Nina foi diagnosticada com 5. Eu também não aceitei, queria brigar com a minha cunhada, que disse que ela era. A gente não aceitava porque a gente não tinha informação na época, né? Com E o que eu certeza. falo não é vergonha, não é nada disso, é de saber como o mundo vai aceitar os nossos filhos, né? Como que vai ser pra eles. Eu não sei para você, para mim, assim, era uma mistura de tudo, era uma mistura de medo, mistura de É, frustração, mistura de raiva, porque você tem aquela coisa idealizada. Eu sempre sonhei em ser mãe algum dia e de uma sim, menina. E aí você tem tudo idealizado e tudo aquilo que você sonhou é totalmente diferente, né? De repente você é, para, caramba, nada, Dia das Mães, de estar lá no palco, os vestidos que eu botava ela não aguentava, os penteados que eu queria fazer ela não queria. Então, assim, é muito louco, porque você tem que sair mesmo do teu ego, esquecer de você, exatamente. amor e dedicação pelo outro É e aí se que você amor. cresce. É, É aí é. que a gente amadurece e a gente vira outro ser humano. Eu sou outra pessoa, assim.
Eu não me também, vejo antes delas e hoje, sabe, é, assim, com certeza. né? A nossa caminhada, assim, acho que cada dia mais. E essa parte espiritual, para mim, também é extremamente importante. Eu até ouvi acho que foi alguma matéria, esse espírita falando que tem muita criança autista, que às vezes é um nível 3 ou outro, eles falam de tudo, mas eu até achei que fazia sentido, que o corpo do ser humano não está preparado para um espírito tão forte e diferente como o deles. Sim. Teve o Dia Internacional do Autismo na ONU e eu ajudei a organizar o Dia Internacional do Autismo. Então, imagina, eu falo assim, meu Deus do céu, como eu cheguei tão longe, assim, de ser aquela mãe que, sabe, que passou por... Desesperada, é. Hoje em dia eu estou aqui na ONU, eu falando de políticas públicas, falando de empregabilidade, falando de tecnologia para... Eu entrevistei 3 autistas não verbais no meu Ai, que painel, legal, que que se legal. comunicam por EAC, por tablet. Como você, eu fui diagnosticada TDAH com 50. O que veio Nossa, fazer muito sentido na minha vida, assim, não mudou nada. Nunca tomei remédio, eu também conquistei muitas coisas, sou bem sucedida no que eu fiz a vida toda, fiz muito. Foi difícil, porque ninguém dava, às vezes, credibilidade até dentro da própria casa, né? Eu tinha que provar que eu era capaz, provar que eu não interrompia as pessoas, que era sem querer, que às vezes você está falando, eu entro. E o TDAH me trouxe um alívio quando eu peguei o diagnóstico. não também. Mas foi engraçado que quando eu vi o questionário e eu comecei a responder, eu falei, meu Deus do céu, assim, eu sou 10 de 10 aqui dessas perguntas. Então, assim, não tem nem dúvida. Eu liguei para minha mãe, liguei para minha irmã, falei, gente, olha só, ninguém sabia, mas é uma coisa É, óbvia. Esquece tudo, perde tudo, procrastina, é impulsiva, impressionante. tem a cabeça a mil, está sempre pensando em 20 mil coisas ao mesmo tempo, tem hiperfoco. Eu não sei se você tem hiperfoco, Eu mas eu. tenho, tenho. Então, assim, agora que eu estou nessa posição, nesse Instituto Ion Neurodiversity, que eu sou embaixadora para a América Latina e tal, que eu estou mais perto do tema da neurodiversidade e já sei que hoje em dia nós também temos superpoderes. É, Também assim, muitos. o hiperfoco é muito bom, né? Nossa, olha onde você chegou. A Era uma das. criatividade. É, Né? Então, assim, criatividade absurda. as empresas hoje em dia, eu também fiz parte do Zero Project lá em Viena, na ONU, que é um projeto para criar um mundo sem barreiras para pessoas com deficiência. E aí se apresenta a Microsoft, Google, Inditex, que é a dona da Zara, falando que hoje em dia eles precisam dos neurodivergentes, eles querem os neurodivergentes. Não é cota, a gente não está É. entrando na é a cota. Não, não é a cota. Eles querem porque sabem que aumenta a produtividade deles em até 30%. É impressionante. Eu tenho uma academia aqui na Califórnia, eu e meu marido de jiu-jitsu, né? A gente tem uns 300 alunos já, a gente está aqui há 10 anos. E eu venho com umas ideias, eu não sei, do além. Eu estou ali sentada, eu venho, vamos fazer isso aqui, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer aquilo, vou apresentar na academia. Às vezes, ele é muito. Eu acho que ele é autista, mas ele não quer se diagnosticar. Mas ele é bem igual a Nina, sabe? Não gosta de quebrar rotina. E ele fala. Aí para nele os projetos. Aí eu falei: quer saber? Tá tudo minhas ideias parando muito em você, você tá me bloqueando. Eu vou fazer um outro negócio agora. E eu tô hiper focada nesse podcast, assim, que tá sendo a minha vida o dia inteiro. Que bom. É, Bom, porque a gente termina ajudando muitas famílias. Só um parênteses, você falou que ele pode ser meio autista, você sabe que a grande maioria, como tem um um filho, uma percentual filha. muito grande, genético, né, que é de origem genética, os pais e as mães estão conseguindo diagnóstico tardio graças aos filhos. Sim, Então, então é importante também desmistificar. Eu fui esse painel meu do Dia Internacional do Autismo na ONU foi o painel das artes. E eu entrevistei a atriz Letícia Sabatella, eu entrevistei a cantora Kel Smith, porque para a gente tirar aquela coisa assim, o autista é, é, veio com defeito, ou tem um problema, ou é ruim ser de autista. jeito Não é nenhum. autista. Não é ruim ser De autista. Então, jeito nenhum. Ele só pensa diferente, é diferente o jeito dele. desmistificar. Tem muita gente que tem medo do diagnóstico, né? E o É, então. diagnóstico é libertador. Foi para mim, foi Libertador. libertador, com certeza. Eu falo pra ele, eu ainda vou conseguir. Eu falo, Du.
Eu vou chamar do mesmo jeito, você é a mesma pessoa, só que eu vou entender essas suas chatices. Esse seu jeito preto e branco, esses hiperfocos no jiu-jitsu, dia e noite e dia, não pode mudar a rotina. Eu acho assim, é importante a pessoa não ter nenhum tipo de medo de falar. Isso é outra coisa que é engraçado, que hoje estavam conversando comigo sobre isso. Falaram, Flávia, porque aqui, como eu moro na cidade de interior e tal, eu faço muita palestra nos colégios, no clube, Legal. tentando conseguir diagnósticos, porque o pessoal não quer saber que o filho é autista. Então, prefere não saber. É Então, impressionante. finge que está tudo bem, ou então finge que não está sabendo que o filho é autista. E quando muitas vezes eu falo a Felícia é autista, ou ela mesmo fala, É. ela fez até um vídeo hoje no Instagram, ela dizendo: Olha, eu sou autista, tarará. As pessoas falam: Ah, não deixa. Ela fala: Mas por que não, gente? Então, eu também, é impressionante. Não. Assim, por que pensar que o autista é menos? A Felícia é extremamente inteligente, tem uma memória de elefante. Isso Impressionante a memória. aí também é outra coisa, né? Porque, assim, deficiência intelectual, só 30% dos autistas têm. O resto, Sim. ou é mainstream, ou é totalmente, né, dentro dos padrões para poder aprender, não tem nenhum prejuízo cognitivo, ou tem hiperhabilidades, né? Super habilidades, superdotação, altas habilidades, como se diz. É. Então, assim, parar de ver o autista como um ser inferiorizado. De jeito nenhum, pelo contrário. Você vê os exemplos hoje dos autistas que a gente tem no mundo, Mas é, o, né? mas é Bill Gates, não é Bill Gates, Elon Musk, eles falam. muito preconceito, A né? Nina, minha filha, ela é uma desenhista, uma artista que você não tem ideia. Ela é hiper focada, mas ela desenha, e ela escreve histórias, ela música, ela sobe num palco quando eu faço show e canta, ela não tem vergonha nenhuma. A gente tem que apresentar essas duas, hein? Tem, tem. Assim, mas sabe o que eu passei? Deixa eu te Ah, falar isso. A Nina não se aceitava como autista até uns 2 anos atrás. Por isso que eu nunca falei antes, nunca vim. Eu vi o Mion falando do Romeu, eu falava, gente, eu queria tanto ajudar, eu queria tanto, sabe, pela Nina mesmo, abrir portas. Ela não se aceitava. Foi um custo, hoje ela se aceita, foi libertador para ela também. Ela fala: Eu sou autista, isso aqui faz parte do autismo. Ela teve um namoradinho agora online e ela tinha aqueles, como é que chama? Meltdowns, né, os burnouts. E aí ela mesma falava para ele: Isso é porque eu sou autista. Você tem que entender que eu sou autista. Ela fala, sabe? Então, a Felícia nunca precisou, tipo, se aceitar. Ela sempre se aceitou. eu sempre falei na frente dela que ela era autista e falava para as pessoas, e as pessoas, não fala. Eu falo, gente, eu falo porque ela é e ela tem que ser, ela tem que. Até tadinha, durante um período, eu não me lembro, ela tem 16 anos, já estudou em 14 colégios. Você imagina, né? Nossa. Porque lá no Chile não aceitavam autista de jeito nenhum em colégio. Não aceitavam. Até hoje é muito difícil. Eu fui em 30 colégios, eles negaram a matrícula, eu terminei colocando ela numa escola especial, aí com crianças com paralisia cerebral, que não andavam, não falavam. Eu falava, mãe, eu sou especial, mas eu não sou muito especial. Ai, tadinha. Eu quero aprender, eu quero caderno. Ela falava, eu quero matéria, eu quero aprender. Então, imagina que duro. E eu não conseguia de jeito nenhum. E aí, uma vez ela virou para mim e falou assim: mãe, eu não quero mais ser autista. Porque ela É. sabia que os colégios não estavam aceitando por isso. Aí eu falei, Fefe, cara, você nasceu autista, você vai morrer autista, não tem jeito, você é autista. Aí é como se você fosse negra, você nasce É. negra, você morre negra. Ela falou, não, o Michael Jackson nasceu negro e morreu branco. Ah, olha como é inteligente. Ela ama Michael Jackson, ela Ah, que linda. sabe toda a discografia do Michael Jackson. Se você perguntar para ela de que ano é Thriller ou Gotta Be There, todas as músicas ela sabe a discografia, os anos e o nome dos discos e todas as músicas dos discos. É impressionante a memória que elas têm, elas vão botando, vão botando. A Nina foi fã dos Beatles, mas sabia todas as músicas também, igual ela, os anos, qual disco, tudo. É impressionante, é muito legal. Ela sabe o aniversário de todo mundo, ela nunca esquece de um primo, de uma tia. Ela fala, amanhã é aniversário da tia tal. E o pai é igual. E ela sabia da turma dela, que eram 30 alunos, ela sabia o dia da semana que o aniversário caía naquele ano, quando ela tinha 8 anos. Ela falou: é 30 Nossa. de agosto, vai cair numa terça-feira. Eu falei, cara, como é que ela sabe? Não sei como. Teve um ano aí que ela decorou todos os dias com os dias da semana. Não sei como.
É impressionante. Agora, você sabe que eu fiz um ano de homeschool. Ano passado eu fiz homeschool com a Nina, né? Ela entrou em É. depressão, foi horrível. Porque eu não aguentava mais ver o bullying na escola, sabe? As crianças. E aí eu cheguei aí pra escola toda semana, eu tava lá, eu era os olhos dos pais lá. Eu ficava lá, eu acabei vigiando todo mundo, menos ela, que ela ficava na biblioteca. Aí eu fui Eu, embora, tirei ela da escola. eu Mas tentei fazer isso aqui, mas não deixaram. não deixaram? Não, porque eu teria que ficar dentro da sala de aula com ela o tempo inteiro e eu tenho que trabalhar, né? Então, assim, eu ofereci para ficar na biblioteca olhando e eu via os absurdos, as coisas. Tanto é que durante esse período foi quando eu consegui 6 diagnósticos do colégio. Olha. Outras coisas, quando eu cheguei, falaram: ah, não, ninguém tem diagnóstico, porque não tinha sala de recursos, não tinha material adaptado, não tinha mediadora, e é colégio público aqui, né? Porque é cidade pequena, colégio estadual. Aí, ah, não, isso aí só regional, só regional, só regional. Só que você fala para um pessoal daqui, é regional, é a mesma coisa que você falar, vai para Marte. Eu falei, onde é que é regional? Regional é Volta Redonda. Eu peguei meu carro, fui lá, bati lá. Ah, a senhora não sabe que o Estado está falido, que o Estado está falido? Eu falei, eu não sei, o Estado está pagando o seu salário? Você faz o quê aqui? Você é um pombo correio para falar que o Estado está falido? Então, assim, Olha quebrei tudo lá, agora tem sala de recursos, já tem uma profissional, que ainda bacana. não tem mediadora, mas é assim, quem não chora não mama. Ganhei algumas inimizades, né? Porque todo mundo ficou odiando, que eu fui lá, bati, quebrei tudo, reclamei, escrevi para o Ministério Público. Mas assim, vários estão sendo beneficiados e o resultado a gente vai ver depois, né? Ai, que bacana. É legal, você pode começar em Visconde de Mauá, que é pequeno, já entrando com isso, né? E de repente crescer até pro Brasil inteiro. Porque é Eu tô difícil fazer isso no Brasil, é uma batalha. Aqui nos Estados tentando, Unidos é fácil, a gente tem as escolas estão mais preparadas, assim, sabe? Para essas assistências e. Só que eles têm que seguir um padrão. É, infelizmente, aqui essa parte de políticas públicas funciona quando tem algum líder que tem algum filho, ou que tem. é. Aí nessa cidade, nesse estado, você vai ver resultado. Porque senão, as agendas, né, o dinheiro, a corrupção, tudo que envolve a política é muito complexo, né? Então, mas assim, aqui o que a gente já tem, que é muito legal também, que a gente já tem mais de 50 estabelecimentos amigos do Cordão do Girassol. Isso que eu ia te perguntar, se não é só, são só nos aeroportos, né? Não, aqui está nos Correios, está nos postos de saúde, Ah, que está nos legal. restaurantes, nas pousadas. Tem mais de 50, acho que são 53 estabelecimentos aqui com cordão de girassol. Então, as pessoas já se sentem identificadas e apoiadas. Então, a gente está pretendendo fazer aqui uma semana do girassol, fazer alguma coisa para que as pessoas com deficiências venham até aqui e se sintam acolhidas, porque é muito difícil, é desafiador viajar, ir para um lugar estranho, um hotel. Até eu não sei se você viu que eu saí numa reportagem na People. Você viu? Na People Não, eu vi Magazine? você falando ou foi a Fátima que falou? Ah, foi a Fátima. Fátima, É, eu vi. eu saí no mês passado porque a gente fez uma viagem para Nova York e tal, e depois eles entraram em contato conosco dizendo que viram que mais de 80% das famílias que têm filhos autistas não viajam nos Estados Unidos. Não viajam, porque tem Olha. medo. Tem medo, tem medo. Como é que. Aquela coisa que a gente já viveu muito. Como é que vai ser no avião, como é que vai ser no hotel, como é que vai ser com a comida, como é que vai ser nos parques. É. Assim, como é que vai ser acolhida? De sair da rotina e tal. Então, eles me entrevistaram exatamente para eu falar das linhas aéreas que hoje tem, o cordão de girassol, que já são 40, dos aeroportos, que são 340. Nossa, que Então, os legal. hotéis, ela se hospedou, a gente se hospedou no Virgin Hotels, eles já são certificados, são certificados por uma agência americana que chama Autism Double Checked. Então, a gente está, né, aos poucos, fazendo um trabalho de formiguinha. E eu tô aqui, se vocês precisarem de mim, eu sou Vou precisar, daquela, tipo você, eu entro nas escolas, na vou minha precisar. academia, então vamos. Na minha academia eu tenho um projeto que chama Empathy in Motion. E eu fiz as hashtags, eu nem botei o nome da minha academia, para toda a comunidade do jiu-jitsu abraçar, porque é um lugar de muita inclusão. Eu tenho alunas não verbais, eu tenho aluno que é surdo e autista, e o trabalho que eu faço é muito bacana. Eu estou aprendendo defesa pessoal e jiu-jitsu. É bem bacana lá. Esporte, né, atividade física e tal, com certeza é, é, melhora a qualidade de vida
do É, indivíduo, independente se é autista, se não é autista, qualquer um, né? qualquer um. Então, aqui no Brasil existem algumas iniciativas conhecidas. Uma é o Felipe Nilo, que é judoca, Sim, que muito tem bonito o trabalho dele. com autistas. Tem o Rodrigo Brívio, que já tem academias no Brasil inteiro. Ele dá formação para profissionais e é especializado em deficiência, e é impressionante a melhora, né? Como que ele É vê. impressionante. Eu falo melhora, e quando eu falo melhora, eu quero deixar bem claro que assim o exercício faz com que a pessoa se sinta mais segura, mais equilibrada, Confiante. mais confiante, aumenta a autoestima. Tem muitas, É. mas eu não quero falar daquela história da cura, do Não, não. adestramento, das terapias ABA, porque eu já falei, né? A gente, o IAM Neurodiversity, e o que eu acredito é que todo esse comércio que É, existe, exato. todos esses interesses econômicos, tem muita gente enriquecendo com essas famosas 40 horas de aba semanais e tarará, e aí ficam adestrando as crianças. Tem pais que estão vendendo carro, vendendo apartamento para poder pagar tratamento, Impressionante. naquela esperança de cura. E, de novo, a terapia ABA funciona para alguns, não funciona para muitos, e assim, deixa a criança condicionada, o adolescente condicionado, e a gente já sabe que tem os prejuízos que são depois provenientes do estresse pós-traumático, de depressão, né? Exato. Ansiedade, vai criando outras situações. Então, assim, é, é muito bom a gente poder deixar os nossos filhos aprenderem a viver vivendo, né? Sim. Saírem da caixinha. A gente não precisa socar eles numa caixinha, né? Que não é para eles. A gente sabe disso. Eu sei disso como uma TDAH também, como foi minha vida inteira, foi fora da caixinha. Durante um tempo eu até mediquei a Felícia com antipsicótico e tudo. E ela é uma criança alegre, ela é engraçada, ela é divertida, ela é carinhosa. Ela ficava o tempo inteiro assim. Então, eu Parecia ia um te robô. perguntar isso. Porque Parecia um eu sou totalmente contra remédio. Eu e meu marido, a gente é muito saudável, assim, come saudável, atletas. E a Nina, com essa depressão ano passado, a gente estava em Veneza, que a gente casou lá ano passado, eu e meu marido na Itália. Fui fazer uma viagem, estava em Veneza, e ela deitada na cama com a avó, todo mundo feliz, ela chorando, não sabia por quê. E ela chorava e falava: mãe, eu preciso de remédio, eu não estou aguentando, assim. Aí o que eu ia fazer? Eu fiquei, foi muito, muito difícil, sabe, Flavinha? Aí eu levei num melhor psiquiatra que tinha aqui, que foi super indicado, e ele deu a fluoxetina pra ela, bem levinha, pra ver se dava uma melhorada. fluoxetina. A Felícia toma fluoxetina. O Prozac. Ela toma fluoxetina aqui, 20 miligramas, 2 vezes por dia, Era o que eu e dava. porque ela também é muito ansiosa, muito, muito, muito ansiosa. A Nina. Mas eu falei, quando eu estava falando de remédios assim, que ela fica babando, que ela fica com a boca Sim, aberta. sim, Os antipsicóticos que são muito fortes, né? E sim. aí, eu acho que quando ela tinha crises de agressão, de violência, essas coisas, eu tinha esses remédios de SOS para poder me tirar do sufoco, porque sufoco é sufoco mesmo, tá? É, sufoco mesmo. Sufoco, eu não sei se você já passou com a Nina, mas sufoco é coisa assim pesada. Episódios de violência e tal, de agressões que não são menores. Então, assim, para mim, em alguns momentos, o remédio me salvou. E o médico que na época tratava ela, ele falou para mim: Flávia, você aguenta até a hora. É uma decisão do pai, da mãe, porque a criança, ela como adolescente, ou, né, ainda depende de você, É, ela tem essa, apesar de que a sua filha pediu, né? Mas ela não tem esse discernimento. Você que vai ver se você aguenta ou não. Você vai aguentando, 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 mas aí quando tinha essas coisas de. Agora, graças a Deus, já não tem, não existe, tá? é que bom. Quase não existe. É muito raro esses episódios violentos, agressivos, muito raro, mas teve um período que era punk. Então, eu, nesse período, usei. E a partir do momento. Era uma coisa assim que eu falava assim, é questão de sobrevivência. Mas aí agora eu não quero mais, não quero mais e ponto. Aí cortei e tirei. Eu falo pra Nina, assim, eu falo: Nina, a gente vai dar. Ela falou: não quero mais remédio, agora eu tô bem. Falei: você vai continuar, então pode ser por causa do remédio, então que você tá bem, vamos ver. Pelo menos esses 2 primeiros anos de high school, que ela tá na high school agora, né?
E aí vamos ver, filha, até você se encaixar, parece que ela tá achando a tribo dela. Ai, mas Mas aí tem que é fazer um um desmame também, né? Tem que fazer um desmame, não O pode parar. médico aqui falou que a fluoxetina, ela tomava 20. Ele falou, nem precisa de desmame, é muito pouquinho. Agora eu dobrei para 40, que ela tava meio, sabe, muito pique, destruindo o rosto, muito ansiosa, não tava. Aí a gente dobrou um pouco, mas eu quero ver se a gente para daqui uns 2 anos, ver se ela. E Vamos quais são ver. as dificuldades que ela tem, que você tem com ela? Quais são as maiores dificuldades? Agora eu que estou entrevistando você, mas eu fiquei curiosa. Sim, vai ser disso porque eu tô dando remédio. Não, não. Quais são as dificuldades? Você falou esses episódios de depressão e tal. É, então, Flavinha, o autismo em si não me preocupa muito na Nina. Quando eu vou, né? Porque a Nina tem TDAH também. Então, eu acho que, por exemplo, na escola, Delícia. ela não presta atenção, ela tenta, ela fala, mãe, eu quero, ela pega o livro, eu quero estudar, ela tem tutora que vem 3 vezes por semana. Eu quero estudar, eu quero melhorar minha nota, eu não quero repetir de ano. Mas ela não consegue. Eu lembro de mim, porque eu também era assim, Mas você sabe sabe? que, então, você lembra de você, eu também lembro de mim. A Felícia tem o mesmo tema, tá? De sentar, ler e tal, parar, ela não consegue. É, E eu me lembrei que eu sempre fui relativamente boa aluna, da média para cima, porque eu sentava na frente e eu prestava muita atenção. E aí agora existem outras, né? Não sei se você já ouviu falar no transtorno de aprendizado não verbal. não. A pessoa Ah, só aprende escutando, assistindo, vendo. Então, eu falei assim, gente, eu tinha isso com certeza, porque eu me dava bem, porque eu prestava atenção lá. Mas manda eu estudar em casa, manda eu ler um livro, eu não ia nossa. conseguir. Então, eu com certeza tinha isso. E agora eu já sinalizei isso para a escola aqui também, e para o professor particular da Feli, que ela também tem professor particular, que com certeza ela aprende escutando. É, né? A Nina, ela aprende muito o que ela ama aprender, sabe? Também tem isso, né? Também tem isso, obviamente, os interesses. Porque eu não sei, a gente evoluiu tanto, mas os conteúdos ainda são um pouco, né? Você olha aquilo. Outro dia eu estava vendo, a professora de geografia mandou para ela estudar, fazer um trabalho no estudo pluviométrico da Groenlândia. Ah, Eu não. falei, eu falei, cara, você desculpa, mas não tem nada que pode ser menos interessante para a história da Groenlândia. E o que que Desculpa, ela vai fazer com isso? Fala sério, sabe? Uns itens. em Groenlândia, quer fazer um estudo pluviométrico para explicar como é que é o impacto, né, das chuvas? Pô, cara, faz aqui, né? Faz aqui No no Visconde de Minas Malão, onde Gerais, ela mora. que vai fazer na Groenlândia. Então, assim, eu acho que existe também uma falha da educação e Muito. conteúdos. Tem coisa que, assim, que eu aprendi que eu não faço a menor questão de saber hoje em dia. E você Não, é o fala, que para eu que você falo. com isso? Eu acho que as Né? escolas deveriam se preocupar, principalmente com nossas crianças, assim, né, que tem um TDAH, que tem uma. Não é uma desabilidade, uma deficiência, eu falo, mas que são diferentes, né? E mudar um pouco, pegar onde elas são fortes. A Nina ama artes, ama dança, fotografia. Ela tá fazendo dança e fotografia, mas não É, vai que poder legal. fazer arte, que é o que ela mais ama na escola. Eu falei, você tá tirando da minha filha o que ela mais ama fazer, E por que não sabe? vai poder fazer Ah, porque arte? tem que fazer a álgebra e tem que fazer a biologia, que tá chata pra caramba. Eu não fico em cima dela pra tirar nota boa. Se te falar a verdade, eu não tô nem aí. Porque eu já tô com ela, tá fazendo braceletes lindos. A gente bota a loja dela na academia, ela já vende pra todo mundo na academia tem os braceletes da Nina. Barato, que E ela legal. trabalha muito focada, 3 horas, ela mede o punho, ela pega. é, Quando a pessoa pede, sabe, ela anota encomendas, faz dinheiro, já fiz a continha dela no banco. Acho isso muito importante. Você vê que eu falei para você que eu estava atrasada, que eu fui buscar a Felícia na veterinária. Ela quer ser veterinária. Então, se ela não entrar para ser estudante na universidade veterinária, ela pode ser uma técnica de veterinária. Então, a gente cria galinha, pato aqui. O galo estava doente. A É, veterinária veio, essa onde ela está trabalhando, falou: Flávia, eu vou tratar do galo, posso tratar da perna, que estava com perna inflamada, inchada, posso dar uma vacina e tudo, mas eu não vou tocar nesse galo. Por quê? Porque eu tenho pânico, morro de medo de galo. O galo é bravo e tal. é. Quem sabe que pegou o galo? A Felícia. Pegou o galo de uma, entendeu? Pegou e já estava com o galo na mão, e ela já estava aplicando injeção. Então é isso, é a gente poder, desde cedo, incentivar esses interesses e aproveitar, né?
esse hiperfoco, se ela gosta de fazer pulseira, que é gente maravilhosa, né? Eu brinco, pode ser pipoqueira, mas tem que adorar fazer pipoca e fazer a pipoca mais gostosa do mundo e show. Lógico. Aí a gente que o nosso TDAH tá aqui para ajudar na criatividade, né? Com A Nina certeza. fez a Páscoa. Comprei ovinhos transparentes e ela botava todo o bracelete dentro dos ovinhos de Páscoa que ela faz. Gente, que Ainda vinha maravilha! chocolatinho. A gente tem que incentivar, e isso faz com que elas encontrem o lugar delas no mundo, né? Vamos. Você sabe que eu e o Kiko fizemos a letra do Cordão de Girassol do Sunflower Lanyard? Aí ficou linda a Você música. ouviu? Ouvi, claro que já ouvi. A Rosa tá vendo lá na Inglaterra, né? Mandou para Tá, eles. tá. Eles Tinha em português, a gente fez a versão em inglês. muito legal demais, ficou linda. Né? Eu acho que é a música que a gente está falando, a música. Obrigada, parabéns, ficou sensacional. Não, obrigada a você por esse trabalho lindo que você faz e por, assim, inspirar tantas mães e tanta gente, a gente levando informação, assim. Com Flávia, certeza. onde as pessoas acham o cordão de girassol? Quem quiser comprar. Olha, os cordões eles foram idealizados para serem distribuídos gratuitamente. Então, a princípio, em todos os aeroportos, você vai achar no counter da Latam, no counter da United, também é parceira nos Estados Unidos, Air Canada. Assim, hoje em dia, Gol, Avianca, estou lançando ainda umas que eu não posso falar, que ainda não é público, mas assim, a ideia é que eles sejam distribuídos gratuitamente. Mas, como existem pessoas que às vezes não têm acesso a viajar e tal, a gente vende também no nosso site, que é www.hdsunflower.com. Ali no site a gente entrega também no mundo inteiro, só escolher o país e a gente entrega. Nossa, que bacana. O Brasil é uma missão grande, né? Porque tem famílias muito assim que não têm condições de ter uma assistência, de pagar um psicólogo, nada. Então, eu acho que a missão é maior ainda aí no Com Brasil certeza. para ajudar, né? Com certeza. Agora eu tô aqui, se quiser, porque eu tô querendo levar essa Empathy Emotion para dentro das escolas. Já levava tatame com a minha filha, a gente ensinava para as crianças. Eu amo ensinar criança, eu amo dar aula. E o que vocês quiserem contar com a gente lá na academia e nas escolas aqui, o que eu puder ajudar no distrito, que a gente começa, é o que eu falo, a gente começa onde a gente está, que é mais fácil para o meu tatame. Todas as crianças respeitam. Eu tenho muitas crianças autistas junto, todos juntos. E eu converso com eles, eu falo, vocês têm que ser. Vocês vão para a escola, por exemplo, vocês verem aquela criança está sozinha, vocês chamam ele para lanchar com você? Então vocês vão começar a chamar para lanchar com vocês e vão me contar no outro dia. Sabe essas Exatamente. coisas pequenininhas de empatia? Quero convidar você para ser nossa embaixadora. Ah, sério? Gostaria que você fosse. Espero que você aceite. Já está Porque aceito. Porque o cordão de girassol precisa de pessoas que disseminem, né? Que ele fique cada vez mais conhecido. Infelizmente, ainda tem muita gente que não sabe o que é. Conta comigo, negócio de ser embaixadora, tô dentro, vambora. É isso que eu queria. É que eu queria. Obrigada. Eu queria estar junto, que eu acho que a união faz a força. Não tem ego, não tem, sabe? Eu não tenho essa de, eu tenho um projeto, eu vou fazer. Não, eu acho que é a gente, todo mundo junto, uma Com voz só, certeza, assim, com né? certeza. Eu me levanto todos os dias contente porque tem um meaning. Assim, eu faço uma coisa, eu recebo diariamente mensagens de pessoas muito obrigada. Finalmente eu estou indo visitar meu neto que nasceu. Muito obrigada. Agora eu vou na farmácia, coisas que a gente não imagina. O É. cordão está tirando as pessoas de isolamento social. Tem Ai, um que bom. senhor que ele me escreveu que ele levava mais de 10 anos sem sair de casa, porque ele Nossa, doença rara, ele tem muitas feridas pelo corpo inteiro. Então ele falou que coitado. ele saía e ele tinha vergonha, ficava todo mundo olhando para ele. Agora ele falou: agora eu coloco o meu cordão e eu existo. Olha que lindo. Então, Que assim, a lindo. gente não imagina o alcance disso, entendeu? E é uma coisa muito boa, que traz uma energia muito boa, porque você está ajudando, está fazendo pessoas felizes. É muito Com certeza. bonito, muito lindo o projeto. Que bom que a gente se conheceu hoje, que a gente teve essa conversa tão legal. E é isso, Flavinho. Eu queria te agradecer muito a presença hoje aqui. Acho que foi muito. Nossa, eu tô com a minha alma cheia. Conte comigo para o que você precisar aqui, mas assim, vamos manter esse contato e vamos fazer uma agenda de trabalho conjunto para a gente conseguir ajudar mais famílias que passam por essas dificuldades, mais mães e pais que às vezes não sabem como atender os filhos ou
como realmente ter uma vida mais grata, né? Porque quando você está diante de uma situação dessa, muitas vezes você também entra em depressão, você também, a gente sabe, tem um índice altíssimo aqui no Brasil de suicídios, de mães Aqui autistas. também, aqui também. Então, vamos tentar ajudar o máximo de pessoas que a gente puder. Um Obrigada. beijo, fica com Deus. Dá um beijão na Felícia. Vamos combinar da Nina e dela conversarem. Acho que elas vão ter bastante coisa para trocar aí. Com certeza. Um Tá prazer. bom? Tá? Um Tchau. beijo. Fica com Deus. Obrigada. Parabéns, viu? Tchau, Obrigada. querida. Beijo. Você também.